Paz, igreja, amém? Glória a Jesus. Quantos estão sentindo a presença do Senhor aqui? Amém? Estou muito feliz por mais essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E eu creio que Deus vai falar conosco mais uma vez nessa noite, amém? Mas eu também creio que não vai ser apenas uma mensagem informativa. Vai ser uma mensagem para uma mudança de chave, mais uma vez. Porque o Senhor não quer que nós sejamos ouvintes negligentes, mas ouvintes praticantes da palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero primeiramente que você olhe aí o slogan que Deus colocou no coração do Renan. Foca bem nessa arte, ambiente, atmosfera e presença. E a gente vê esse quartinho de oração. Quem já assistiu o filme Quarto de Guerra? Você tem um cantinho desse reservado na sua casa? Como eu disse, nós já estamos há alguns sábados ministrando sobre isso. Já faz uns bons sábados que nós estamos ministrando sobre isso. E é um convite de Deus para nós, para separar um lugar para Ele, na nossa casa. A gente ouve muito falar sobre monte. Quem tem amigos aí de ministérios pentecostais e fala, eu fui no monte e etc e tal. Quem lembra da mulher samaritana quando ela encontra com Jesus e ela fala assim, Senhor, uns dizem que é ali, outros dizem que é lá, porque ela tinha uma mentalidade que se não fosse talvez em tal lugar, ela não sentiria a presença do Espírito Santo. Mas o convite de Deus nessa noite é que você faça do teu quarto um monte. E eu quero fazer essa pergunta de novo. Será que nós já temos um lugarzinho só nosso e dele na nossa casa? E eu vou melhorar a pergunta, eu vou aprofundar a pergunta. Porque esse lugar pode estar até separado, mas pode estar, sei lá, empoeirando com teia de aranha. O horário separado para Ele, para a gente buscar intimidade, para a gente buscar ouvir a sua voz, nós já separamos para que a gente receba da presença do Senhor. A presença a gente busca no nosso quarto, no nosso íntimo, sem holofotes, sem isso aqui, ó. A presença é a sós com Deus que a gente busca. E aí a atmosfera é mudada, o ambiente é mudado. Mas o legal é que você leva esse ambiente, quando você sai do seu quarto, esse ambiente acompanha você. Quando a nuvem de Deus ela desce, lembra o rosto de Moisés quando ele descia do monte? A Bíblia fala que o rosto dele meio que parecia que estava pegando fogo. Quando os demônios olham para o rosto de quem separa um tempo para Deus, eles não conseguem nem ver o seu rosto, eles só vê a atmosfera, a glória de Deus. Deus está nos convidando, mas essas mensagens não podem ser meramente informativas para nós. Há uma grande responsabilidade vindo sobre a igreja. Há um tempo de responsabilidade vindo sobre a igreja. Porque a Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. O Pedro disse aqui, não falta palavra profética nesse altar. Não falta. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2. Conforme você for folhando a sua Bíblia aí, vai glorificando o Senhor.
fala, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Toma o teu lugar nessa noite. Toma o teu lugar, Senhor. A casa é tua. Não essa casa, não as quatro paredes, nós. Prepara o nosso coração, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz. Aleluia. Atos 2, a partir do verso 14. O texto diz algo muito sério e que a gente está talvez cansado até de ouvir. Não diria cansado, mas acostumado a ouvir. Mas, como nós temos escutado nesse altar, nós não podemos quebrar princípios. Porque se nós quebramos princípios, na verdade nós não quebramos princípios, né? Os princípios nos quebram. Nós estamos falando de atmosfera, ambiente e presença. Atos capítulo 2, verso 1, do 1 ao 4, a gente vai ler primeiro. Todos acharam aí, amém? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso aqui já começa com um princípio. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas. Vamos dar um pulo profético lá para o verso 14. Havia uma grande confusão, porque todos foram cheios do Espírito Santo, e tinha muita gente que não estava entendendo o que estava acontecendo ali. E o texto começa dizendo que eles estavam juntos, reunidos. E aí Pedro se levanta, e ele vai tentar explicar o que está acontecendo. E ele começa dizendo aqui no verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele começa a falar o que o profeta Joel profetizou. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Presta bem atenção no verso 17, que ele está falando que o profeta Joel profetizou lá atrás. E nos últimos dias, pessoal, ninguém se assusta aqui. O que está acontecendo é o que o profeta Joel profetizou lá atrás, que iria acontecer. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, está do também aqui, né? Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também de novo ele fala aqui no verso 18, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Agora a gente vai ler o que o profeta Joel profetizou. Então você dá um pulo lá com a sua Bíblia, lá para o livro de Joel, capítulo 2. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo?
Joel capítulo 2, a partir do verso 28. Aleluia. Espírito de Deus está aqui. Joel 2, 28, 29. Vamos ler junto? Pode ler com seus olhos mesmo. Olha o profeta Joel profetizando no capítulo 2, aquilo que Pedro disse lá no Novo Testamento. Depois disso, derramarei, aí está do ou o? Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Tem diferença de o para do? Quando nós falamos de o, nós estamos falando de totalidade. O Espírito. Quando você fala do Espírito, nós estamos falando de porção. Suponhamos que o Pedro tem uma maçã. Eu vou usar o Pedro porque o Pedro já estava no óleo aqui. Aleluia. Deus até usou ele para confirmar algumas coisas. Se o Pedro está com uma maçã na mão e eu peço, Pedro, me dá a sua maçã, ele vai me dar o quê? A maçã dele. Agora se eu peço, Pedro, me dá da sua maçã, eu estou pedindo um pedaço. Foi profetizado que o Espírito Santo, a totalidade seria derramada sobre nós. Mas tem muitos vivendo apenas com pequenas porções do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós quebramos princípios. Nós quebramos princípios e nós não desfrutamos da totalidade daquilo que o Espírito Santo quer nos dar. Então, as experiências são poucas. Quem aqui já teve experiência com Deus? Profunda. Experiência profunda com o Espírito Santo. Mas como tem sido ministrado, o Senhor quer nos dar o quê? Constância. Constância de experiência com o Espírito Santo. Amém? Eu me lembro que eu estava numa busca tão frenética por experiência com o Senhor, e eu quero compartilhar para a honra e glória do Senhor e para edificação. É só para isso que servem os testemunhos, para edificar e para confirmar a palavra ministrada. Numa busca tão frenética de jejum, de oração, e estava eu e mais um irmão junto nesse propósito, vamos jejuar, vamos orar, Deus quer fazer muita coisa, Deus tem muita coisa para fazer. A gente estava numa busca frenética, e eu lembro que a gente foi num culto caseiro, naquele bairro Boa Vista. Essa foi uma das mais recentes experiências. E a gente estava no meio desse propósito bem louco, assim, sabe? De busca pelo Espírito Santo, de separar porções maiores de tempo para Ele. E a gente foi ali ministrar, ele com violão, eu fui ministrar louvor, depois a gente ia ministrar a palavra. E um bairro muito humilde, muito carente de Deus e da palavra de Deus e da presença de Deus. Quem conhece aquele pedaço ali do Boa Vista, foi um desfavelamento, e aí transferiu o pessoal para lá. E a gente foi lá, e a gente no meio desse propósito meio doido aí, frenético. Doido no bom sentido. Fora do comum, da nossa rotina comum. E eu lembro que a gente começou a ministrar. Caiu uma mulher endemoniada na nossa frente. E a gente já sentia a glória de Deus muito forte. A gente não precisou orar por ninguém, não precisou levantar as mãos. É isso que tem sido ministrado nesse altar, é isso que o pastor Veronese tem ministrado
não vai precisar abrir a boca, não vai precisar levantar as mãos, a glória de Deus, ela vai começar a inundar o ambiente. Vai começar a inundar o ambiente. E a gente começou a ministrar, caiu um endemoniado, aí uma senhora foi buscar água na cozinha, porque era culto caseiro, já ficou endemoniada lá na cozinha, enquanto a gente começava a ministrar, e a glória de Deus foi tomando aquele lugar, foi um monte de gente caindo endemoniada, e a glória de Deus foi tomando aquele lugar, uma unção poderosa, a gente não, sabe, não se continha. Porque foi separado porção maior para o Senhor. Mauro falou aqui, quanto mais você semeia, mais você colhe. Foi separado um tempo maior para o Senhor. A atmosfera, o ambiente, só vai mudar em nós, aonde nós estivermos, quando nós separarmos porções maiores para o Senhor. De tempo para Ele. E acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. O meu Espírito é totalidade. Não é porção, não é pequenas porções. Deus não quer mais que você viva de experiência dos outros. Que você seja, sim, hoje está sendo fortalecido. Talvez por um testemunho que eu estou contando. Alguns que eu vou ministrar aqui. Que eu vou compartilhar. Mas Deus quer que nós tenhamos cada vez mais experiências com Ele. Atos capítulo 5, verso 12. Eu sei que o Espírito Santo está ministrando no teu coração, porque entre o ministrante e o ministrado, há um filtro, chamado Espírito Santo. E Deus, Ele fala com cada um, segundo aquilo que cada um necessita. Atos capítulo 5, verso 12. Espírito de Deus, vem sobre nós, Senhor. Capítulo 5, verso 12. Amém? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos juntos. Eu disse que era um princípio. Nós começamos a ler lá em Atos. Juntos. No alpendre de Salomão. Verso 13. Quanto aos outros, porém, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro curasse. Deixa eu te falar, eu estava lendo esse texto para a Kézia, minha filha, de 9 anos, e eu falei, meu Deus, como que eu vou explicar para ela isso? De um jeito que ela possa entender. E eu usei uma linguagem para ela, que ela entendeu fácil, e eu vou usar a mesma linguagem aqui. Não é que a sombra de Pedro curava. É que quanto mais nós buscamos intimidade, a presença, maior é o diâmetro que a unção alcança. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu falei para ela, filha, é como se fosse um bambolê em volta de Pedro, a distância da unção, só que um bambolê gigante. É o tamanho. Aonde ele passava, quem tocasse nesse diâmetro da unção, do tamanho da busca que ele tinha, era curado, era tocado de alguma forma. Você nunca ouviu o testemunho de alguém que foi curado por uma oração por telefone? Assistindo uma oração pela TV? Ouvindo uma oração, uma programação pelo rádio? É isso que Deus está falando. Deus quer aumentar
a distância do impacto. E aonde você estiver, vai ser tocado pela glória de Deus. Independente do ambiente, porque esse ambiente é onde você vai buscar a presença, o teu quarto. Mas o legal é que é como se fosse o tabernáculo. Ele é móvel. Você sai do seu quarto, a glória, você só saiu do seu quarto, mas a glória vai com você. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Apolos, o pastor Fernando me indicou e eu comecei a trabalhar lá. Irmãos, chegou um momento que tinha acho que 4 cristãos trabalhando em 2 gabinetes de pintura perto. Todo mundo estava sendo impactado. O que está acontecendo? Que alegria é essa? E eu falo isso diante de Deus e para a glória de Deus. Ninguém entendia nada, porque era um ambiente de depressão. Era a fama. Está gravando, né? Então, era a fama daquele lugar. A pastora Kátia está aqui, o William está aqui, o pastor Fernando está aqui. Era um ambiente depressivo. Muitas pessoas, teve até casos de suicídio ali, de pessoas que a gente evangelizou. Tamanho ambiente de depressão. Mas quando Deus plantou pessoas ali, portadoras da glória, o ambiente começou a ser transformado. E é isso que Deus está falando, querido. É isso que Deus tem para nós. O impacto foi inevitável. Tem as moral de entender, de imaginar o seu local de trabalho, as pessoas vendo uma mudança no ambiente. Mas isso está acontecendo? Está diferente. Sem você abrir a sua boca, só de você chegar, a pessoa fala, cara, não sei, mas eu tive medo, ainda falando dessa época, porque o pastor Fernando saiu, a gente ficou lá em menos, mas ainda muitas experiências com Deus ali. E aí eu fui transferido para uma cabine lá para baixo. Eu não lembro se o Lio estava lá ainda nessa época. E um ambiente em que o rapaz que eu fui substituir, ele xingava muito. Ele oprimia ali as mulheres que faziam a preparação para ele. E eu fui para um ambiente novo, dentro da mesma empresa. E a gente sabe que no mundo espiritual há uma grande batalha. Deus nos chamou para ser portador da glória dele. E isso tem que causar algum impacto aonde você vive. No meio da sua casa, no meio da sua família. Como o De Paula ministrou aqui. Aí é diferente quando você vem cultuar. Porque você não vem vazio. Você já entra glorificando a Deus. Você já entra, Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estar junto. É um princípio. De estar junto para adorar. E aí eu fui transferido lá para baixo, onde tinha outras hostes espirituais que ia ter que guerrear. E agora eu fui sozinho para lá, porque aqui tinha 4 crentes. E era uma empresa enorme, indústria enorme. E ali, do meu jeitinho, quietinho, eu ia fazendo minhas coisas ali, trabalhando, e sempre orando, sempre cantando alguma canção. E eu falo isso com muito temor mesmo, para a glória de Deus. Eu comecei a perceber alguns olhares. Todo mundo com máscara, quem trabalhou em empresa, em indústria sabe. E eu começava a perceber alguns olhares. Até que chegou um dia em que uma delas chegaram para mim e falaram, eu não sei o que aconteceu aqui, mas todo mundo está falando. O ambiente aqui mudou. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas depois que você chegou, o ambiente aqui mudou, está uma paz aqui. Irmãos, eu não falo porque sou eu estou contando a minha experiência. Amanhã pode ser você pregando, você conte a sua experiência. Amanhã pode ser você, não, vai ser você. Todo grande avivamento tinha um ajuntamento de pessoas. Quem já participou de vigília? Quem já participou de oração e viu Deus fazer alguma coisa?
extraordinária. Eu vou falar aqui hoje, porque eu estou com o microfone na mão. Mas o Renan, na hora que ele for encerrar, ele pode me corrigir. Eu e minha família vamos ser os primeiros a sentar aqui na frente no culto de jovens. Nós estamos muito distantes. E o convite, eu falo isso com muito temor. O convite que eu faço é para que nós enchemos essas primeiras cadeiras. Todos juntos aqui, ó, nos cultos de jovens. E aí quem chegar por último vai sentando atrás e vai enchendo, e vai enchendo. Nós precisamos estar juntos. Por quê? Por causa do diâmetro da unção. Se alguém chegar fraco, ele vai sentar perto de alguém que está buscando. E inevitavelmente ele vai sentir a glória de Deus. É como o braseiro. Quem nunca acendeu uma churrasqueira? Acende um, o outro está apagado. O outro começa a se acender. O outro está apagado, começa a se acender. Mas melhor do que falar é praticar. Eu quero chamar todos aqui na frente para a gente fazer uma oração. Todos, sem exceção. E eu quero convidar o Renan para estar aqui no meio. Nós vamos fazer um círculo, nós vamos orar pela vida do Renan. Se vocês amam esse homem de Deus que ele colocou à frente da liderança dos jovens, essa atmosfera, esse diâmetro de unção que está em cada um de nós, vai encher cada um que está aqui. E ele vai ser renovado, ele vai ser restaurado, pelo poder da glória e da presença de Deus. Amém? Quem tem acompanhado ele há mais tempo, Bruninho, pode ficar junto com ele. Vamos chegar mais perto, eu vou descer. Nós cremos nessa unção profética. Vamos fechar aqui, ó. Vem aqui no meio, aqui, ó. Aqueles que estão labutando há mais tempo com ele. Querido, é isso que Deus quer fazer. Nós não podemos nos conformar, estar tão longe uns dos outros. Amém? Vem aqui, Vagnão, perto de mim. Vem cá, meu irmão. Amém? Mas, ó, profeticamente, você pode vir na frente deles, levantar suas mãos para esses três, e nós vamos estar fazendo uma oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos longe ainda, vamos apertar mais, vamos apertar mais. Vamos apertar mais. Em nome de Jesus. Amém? Ô Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos pela tua palavra que está sendo ministrada neste lugar, Senhor. Traga cada vez mais união dentro do teu povo, Senhor. Traga cada vez mais união dentro do culto dos jovens, Senhor. Que nós, como o Júlio disse, Senhor, que nós possamos estar aqui mais vezes, trazendo visitantes, trazendo pessoas, Senhor. Cause um impacto nessa região, nesse bairro, nessa cidade, Senhor. Traga unidade no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, se existe alguma diferença entre a gente, que o Senhor possa estar resolvendo, que o Senhor possa estar alinhando, que o Senhor possa estar nos alinhando um ao outro, Senhor. Que possamos estar buscando cada vez mais a Tua presença e recebemos mais de Ti, Senhor. Cumpre o Teu querer, Senhor. Cumpre o Teu querer, cumpre o Teu propósito. Restaura vidas, renova, Senhor. Renova, restaura cada um de nós, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Cada um que está aqui nesta noite. Traga mais jovens, Senhor. Traga mais pessoas que possam estar aqui ouvindo a Tua palavra, ouvindo, estar na Tua presença, Senhor. Recebendo mais de Ti, Senhor. Obrigado pelo louvor, obrigado pela palavra, obrigado por tudo que está acontecendo aqui nesta noite, nesses cultos, Senhor. Oh, aleluia. Santo, santo, santo.
Aleluia. Irmãos, vamos dar um abraço profético. Vamos apertar bem aqui, ó, sobre esses nossos líderes em nome de Jesus. Vem, vamos chegar aqui. Pega o ombro do seu irmão aí, vamos abraçar eles. Pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É nessa unção que eu creio. É nessa unção que eu creio. Sabe, enquanto as meninas estiverem ministrando ali a dança, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de espíritos imundos, enquanto o ministério de louvor estiver adorando, pessoas sendo libertas, sendo tocadas, mas nós precisamos estar juntos, unidos, em nome de Jesus, sem brecha, em nome de Jesus, amém? Pode voltar para o seu lugar, querido.